Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre os movimentos astrológicos do mês de novembro. Antes de a gente começar a falar de novembro, vou pedir para você aquele recadinho básico. Se é a primeira vez que você está passando por aqui e se você achar coisas que lhe interessem aqui, então já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa ser informado toda vez que houver uma novidade por aqui. Se você já conhece o canal e vem aqui com frequência, muito obrigada mesmo pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua escuta por aqui. E de novo, manda o link desse vídeo para todo mundo que você conhece, que curte astrologia séria e de qualidade, e chama essa galera para ficar bem informada aqui também, para se preparar para o que a gente tem pela frente aí nesse mês de novembro. Gosto de lembrar que eu trabalho com astrologia de uma perspectiva que ela não é exatamente preditiva. A gente não está aqui falando do que vai acontecer, porque eu acredito que o futuro é construído agora, com as nossas ações no aqui e no agora. Então, ele não está pronto. Porém, a gente fala aqui de tendências. O que é que se desenha aí nesse nosso futuro imediato? E o que que a gente pode fazer, como a gente se prepara para lidar com isso, para ter mais consciência, para se preparar melhor, inclusive para, se for o caso, buscar alterar aquilo que a gente está achando que não é exatamente agradável, e a gente pode, com a nossa consciência, tentar melhorar os desfechos, tentar trazer resultados ligeiramente diferentes daquilo que se desenha. Eu acredito que é possível a gente ter alguma alteração, fazer alguma alteração nesses cenários que se desenham à nossa frente. Se não, né? De que adiantaria a gente estar tendo essa conversa aqui? Então, a gente olha isso aqui para se preparar melhor para esse cenário que está à nossa frente, vendo o que está ao nosso alcance para melhorar as coisas, para lidar melhor com esses desafios. Então, outro recado básico que eu também gosto de dar, e vou fazer isso agora no início, é que nós estamos falando aqui de como é que está o céu no coletivo, qual é a qualidade desse tempo atual, e isso é colocado para todos. Então, qual é a qualidade do tempo? Quando a gente fala aqui dessas perspectivas e tendências astrológicas para o mês, é como se a gente estivesse dizendo: olha, esse é um mês que há uma propensão a chover bastante. Então, se você sabe que vai chover muito, você se prepara para estar com o seu guarda-chuva à mão, para estar com a roupa adequada para isso. Agora, nem todas as previsões de chuva acontecem de fato conforme a gente viu sendo prevista pelos meteorologistas, certo? E tem mais uma coisa, né? Cada pessoa lida de forma diferente com essa chuva. Tem gente que vai olhar para a chuva e achar que ela é uma bênção porque vem e rega o jardim, as suas rosas, as suas floreiras, a sua horta. Tem gente que já tem um outro olhar para essa chuva porque ela pode significar algum alagamento ali na vizinhança. Então, esse céu coletivo, ele vai funcionar de uma forma diferente para cada pessoa. Para uns, essa a possibilidade de crise pode de fato se materializar, e para outros, talvez nada demais aconteça. Por quê? Porque este céu de hoje, a qualidade desse tempo atual, se manifesta de forma diferente para cada um, de acordo com
os aspectos que esse céu de hoje faz com o céu de ontem do seu mapa astrológico pessoal. Então, é sempre bom a gente ter isso em mente, que eu descrevo aqui a qualidade de um tempo que está colocado aí no coletivo, mas isso não se manifesta da mesma maneira, igualmente, para cada pessoa, ok? Então, é sempre bom a gente fazer esse lembrete para que tenhamos isso em mente em cada coisa que eu falar aqui. Bom, o que que temos nesse mês de novembro? Outubro terminou e foi, de fato, um mês assim muito explosivo, foi um mês muito violento, principalmente no Brasil. Tivemos situações esdrúxulas, absurdas acontecendo nesse país. Por volta das eleições, a gente teve verdadeiros ataques, a violência realmente muito acentuada, de modo geral, conectada com as eleições. Fora do Brasil também, muitas situações esdrúxulas acontecendo, inclusive acidentes graves, tragédias importantes. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 30 de novembro. A apuração das eleições ainda não terminou, então não faço ideia ainda do resultado das eleições. E aí, só para a gente ter uma ideia do resumo aqui do que é notícia nesse momento, a gente teve várias tragédias no mundo nas últimas 2 semanas. Tivemos uma tragédia na Indonésia, depois do término de um jogo de futebol, onde mais de 120 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas. Agora, nesta semana, teve outra tragédia, dessa vez na Coreia do Sul, numa festa de Halloween, mais de 150 pessoas morreram. Ainda não se sabe as causas exatas, e provavelmente uma outra centena também ficou ferida. Uma ponte caiu na Índia recentemente, matando mais de 80 pessoas. Tem mais notícias ainda de atentados na Somália, com mais de uma centena de pessoas mortas, explosões em Bagdá, também problemas no Congo. Então, o que não falta é notícia de tragédia, realmente sinalizando um mês de outubro bastante difícil, bastante crítico ao redor do mundo. Isso para não mencionar as guerras, né? Isso para não mencionar as guerras propriamente ditas, que isso é um capítulo inteiro à parte. Por falar em guerras, Putin continua ameaçando romper acordos, continua bombardeando a Ucrânia, o conflito não tem, na verdade, até agora, não tem uma perspectiva de ser finalizado. E, infelizmente, depois de mais de 30 anos, a gente volta a falar do fantasma de uma possível guerra nuclear. Queira Deus que seja apenas uma ameaça vazia, queira Deus que, de fato, nada aconteça. Então, a gente fecha esse mês de outubro num balanço realmente bastante triste, bastante complexo. Única boa notícia, né, se é que a gente pode dizer assim, olhei as notícias e vi, Nova Zelândia tem pela primeira vez um parlamento onde a maioria é composta de mulheres. Pelo menos uma boa notícia, né? No Irã, o conflito continua, muitas pessoas ainda desaparecidas. Então, é esse o balanço que a gente tem do mês de outubro. Aqui no Brasil, por causa das eleições, a gente teve o deputado Roberto Jefferson atacando a Polícia Federal. Neste sábado, tivemos uma outra congressista também tendo um ataque fascista, perseguindo uma pessoa armada no meio da rua na véspera da eleição. Então, alguns dos absurdos que a gente viu acontecendo nesse mês de outubro. O Reino Unido também elegeu um novo primeiro-ministro.
um, um novo primeiro-ministro dos mais jovens da história recente também do Reino Unido, que enfrenta uma grave crise econômica, entre outras coisas também por causa da guerra Rússia-Ucrânia. No meio disso tudo, o mês de novembro também é muito importante para os Estados Unidos, afinal, eles também vão ter eleições no dia 8 de novembro, dia do eclipse. Por falar em eclipse, vamos lá. Vamos falar astrologia, né? Finalmente. Então, o que que esse mês de novembro nos traz e o que que a gente traz para esse mês de novembro? Quais são os acontecimentos mais significantes deste mês? Vamos lá. 3 acontecimentos principais merecem aquela manchete de neon. Um deles já está em curso, que é exatamente a retrogradação de Marte. Marte fica retrógrado de 30 de outubro a 12 de janeiro, através do signo de Gêmeos. Fica retrógrado exatamente no dia das eleições, e a gente viu que nesse dia 30 houve várias confusões ao redor do Brasil, estradas sendo impedidas, bloqueadas, eleitores sendo impedidos de votar por conta de blitz. Então, muito, muito mesmo a cara de um Marte em Gêmeos. Gêmeos que tem a ver com circulação de pessoas, com espaços públicos. Esse Marte quadrado com Netuno. Então, Marte fica retrógrado até 12 de janeiro. Eu estou só pontuando os principais, já já a gente fala mais disso. O outro assunto extremamente importante de novembro é o eclipse total da Lua, do dia 8 de novembro, acontecendo a 16 de Touro, encerrando a temporada de eclipses de 2022. E ainda temos Júpiter em Peixes, voltando ao movimento direto a 28 de Peixes. Então, esses são os 3 assuntos mais importantes do mês de novembro. Além disso, a gente tem os planetas rápidos também fazendo as suas festas particulares, fazendo os seus aspectos, as suas interações, sejam elas amigáveis ou animosas. Novembro, a gente inaugura também a temporada sagitariana. Teremos Vênus, Mercúrio e Sol ingressando no signo de Sagitário. Então, esse é um resumão dos aspectos mais importantes que teremos acontecendo no céu deste mês de novembro. E aí, vamos lá, eu vou fazer um resumo bem básico desses 3 temas mais importantes antes de a gente entrar na ordem cronológica no dia a dia desse mês de novembro. Eu vou tentar não me estender demais para fazer esse vídeo mais enxuto. Então, vamos lá. Marte retrógrado. Marte retrograda pelo signo de Gêmeos, do dia 30 de outubro de 2022 até 12 de janeiro de 2023. Ele volta de 25 a 8 do signo de Gêmeos. Uma das coisas mais difíceis dessa retrogradação de Marte é o fato de ele retrogradar em quadratura a Netuno em Peixes, e essa retrogradação de Marte a 25 de Gêmeos funciona como mais um gatilho da corrente oposição que Netuno faz ao Mercúrio do mapa natal do Brasil, mapa da independência. Esse é um aspecto que dura de 2 a 3 anos acontecendo e que se manifesta principalmente como essa grande salada de fake news, essa guerra híbrida, essa guerra de informações que a gente vê acontecendo atualmente no país. Infelizmente, Mercúrio é um planeta importantíssimo no mapa do Brasil, especialmente porque rege não apenas o Sol do Brasil, mas rege também a Lua, conjunta com o planeta Júpiter. Então, é um Mercúrio importantíssimo. Quer dizer, nós estamos agora atravessando um grande pântano, um grande lamaçal, esse momento tenebroso da história do Brasil. Marte tem um ciclo de aproximadamente 2 anos. Ele leva 2 anos para percorrer o zodíaco. E nesses 2 anos, ele vai ficar retrógrado em algum momento. O ciclo de retrogradação de Marte ele vai funcionando numa espiral.
ele vai retrogradando num signo após o outro, embora essa retrogradação não tenha um período regular, bonitinho, redondinho. Por quê? Marte pode ficar retrógrado de 60 a 80 dias. Então, por aí você vê que não há uma regularidade. Agora, esse Marte, ele agora fica retrógrado pelo signo de Gêmeos, significando, né, a necessidade de a gente revisar a maneira como a gente se afirma pelas palavras, pela linguagem, pela mente, pelo pensamento, pela nossa forma de expressão e de nos comunicarmos no mundo. Esse Marte retrogradando também indica um tempo de revisarmos aquilo que nós realizamos recentemente, a nossa forma de nos afirmarmos no mundo e a nossa atitude também, a forma como a gente age no mundo. Os fogos, não sei se é futebol ou se já é apuração da eleição. E a outra coisa importante sobre essa retrogradação de Marte é que também acontecendo em Gêmeos, eu me desconcentrei, acontecendo em Gêmeos, vem pedir para a gente também fazer essa revisão da forma como a gente se comunica, da forma como a gente usa o logos para realizar o nosso ego e para realizar os desejos, os objetivos desse ego no mundo. É interessante notar que a retrogradação dos planetas a partir de Marte em diante, necessariamente vai implicar que eles vão receber uma oposição do Sol. Então, o Sol fazendo oposição a esses planetas implica uma relação antagônica, implica um período em que o Sol está em guerra com esse planeta, ou com os princípios representados por esse planeta. O Sol é a consciência, também esse ego, isso que a gente chama de eu. Então, o Sol em oposição a esses planetas indica que o ego, o eu, a consciência, entra em confronto com o que quer que esse planeta represente. Marte é o general do Sol, seria o defensor. Neste caso, a gente tem uma guerra entre o rei e o seu general. E daí, as datas mais importantes da retrogradação de Marte são os momentos em que ele recebe aspectos do Sol. E o aspecto mais importante de todos, é claro, é exatamente a oposição. A oposição do Sol a Marte vai acontecer no dia 8 de dezembro, exatamente no grau 16 do eixo Gêmeos-Sagitário. Então, esse é o ponto alto do conflito Sol-Marte. A outra coisa importante sobre a retrogradação de Marte é que Marte representa a nossa capacidade de fazer o que a gente quer. Libido, energia, força, literalmente a nossa força física, né? A nossa energia física. Quando Marte está retrógrado, uma das coisas que a gente precisa pensar e lembrar é: as coisas não acontecem naquele tempo que o ego quer. Então, a gente precisa desacelerar um pouco. E como a gente não está tão acostumada a isso, pode ser que haja muita frustração, muita irritação, uma tendência maior a conflitos. E a gente vai precisar, de fato, fazer muita negociação. Então, com Marte retrógrado, especialmente em quadratura a Netuno, a nossa vontade, ela não é tão efetiva. A gente não faz as coisas do jeito que quer, no tempo que quer. E aí a gente precisa aprender a gerenciar essas frustrações. Eu detesto fogos, paciência. Então, vamos lá, eu preciso gravar esse vídeo hoje. Vou levar alguns pequenos sustos aqui, me perdoe. Então, esse é o ponto alto de Marte, a oposição que ele recebe do Sol, que acontece lá no dia 8 de dezembro. A outra coisa extremamente importante sobre Marte é que ele também vai ficar uma longa temporada fora dos limites da eclíptica, fora dos limites do Sol. O que significa isso? Primeiro, Marte já está operando numa condição especial pelo fato de estar retrógrado.
Ele já não está com a sua força usual, ele já está funcionando de um jeito diferente. Fora dos limites da eclíptica, significa que ele está num estado particularmente rebelde, talvez mais belicoso, selvagem. Então, é um Marte que adquire uma qualidade mais extremista, mais selvagem, mais rebelde. Então, como eu digo sempre, um planeta fora de limites, ele pulou o muro do reino. Ele está fora dos limites da eclíptica, e a eclíptica tem a ver diretamente com o Sol. A eclíptica é o caminho do Sol. Então, esse planeta não está mais respondendo à autoridade do Sol. Então, neste caso, a gente tem duplamente uma indicação de rebeldia, porque, primeiro, lembra, Marte já vai receber a oposição do Sol. Ele já está num aspecto de confronto com o Sol. Ele já está dizendo para o general já está dizendo para o rei que, tipo, rompi com você, não lhe obedeço, né? Eu estou aqui agora defendendo os meus próprios interesses. Quando ele está fora de limites da eclíptica, piorou. Aí agora não apenas ele decidiu que ele não atende mais ao rei, ele deserdou, ó, se mandou, está exilado. Então, e esse Marte exilado, retrógrado, é capaz de qualquer coisa. Então, é um tempo particularmente mais belicoso, mais beligerante, de ânimos extremamente exaltados, com poucas alternativas de apaziguamento. E isso pode ser muito perigoso, muito complicado realmente, principalmente porque a outra coisa importante é que, durante o mês de novembro, esse Marte vai receber quincôncios, que é um aspecto de 150 graus, um aspecto irregular, um aspecto muito desconfortável, difícil de se lidar, porque não é um confronto direto neste caso. O quincôncio é o último aspecto antes de o Sol fazer a oposição a Marte. Mas não tem apenas o Sol fazendo aspectos a Marte. A gente vai ter Sol, Mercúrio e Vênus nessa arenga com Marte. Então, o tempo realmente fica difícil de a gente encontrar saídas e negociações. Então, portanto, uma das marcas do mês de novembro é essa retrogradação do planeta Marte pelo signo de Gêmeos, além de retrógrado fora dos limites da eclíptica, fora da autoridade do Sol, o que torna ele mais extremista, mais belicoso, mais rebelde, o que pode ser bastante perigoso realmente. A gente tem várias guerras em andamento e isso não ajuda nem um pouco. Bom, outra coisa importante também sobre esse Marte é que ele é o corregente do signo de Escorpião, por onde anda atualmente o Sol. E por onde anda atualmente também o nodo sul da Lua. A gente sabe que o eixo nodal atualmente está na polaridade de Touro e Escorpião. E Marte é um dos regentes de Escorpião, que, por sinal, também está em quincôncio com Plutão, o regente moderno. Nós temos a segunda temporada de eclipses em andamento entre outubro e novembro. Acabamos de ter um eclipse parcial do Sol no dia 25 de outubro, há 2 de Escorpião. Esse eclipse aconteceu em conjunção exata com Vênus. A conjunção com Vênus não ajudou a apaziguar muita coisa, porque ela não está em boas condições em Escorpião, assim como a Lua também não está nada confortável. Agora, assim, Marte fica fora dos limites da eclíptica, fora dos limites do Sol, de 22 de outubro até maio do ano que vem. Lembra? Marte, vamos lá, algumas datas sobre Marte. Marte trafega Gêmeos de agosto de 2022 a março de 2023. Marte fica retrógrado de 30 de outubro de 22 a 12 de janeiro de 23. E Marte fica fora dos limites da eclíptica de 22 de outubro até maio de 23.
Então, esse Marte, ele realmente está mexendo em muita coisa. É muito importante nós olharmos, você aí pessoalmente, para saber como isso mexe com você, onde é que você tem o signo de Gêmeos no seu mapa. Porque esse Marte está vitalizando, mas também botando lenha em tudo que acontece aí nessa casa, tudo que essa casa representa na sua vida. Então, esses assuntos tendem a ficar mais inflamados nos próximos meses. As coisas podem sair um pouco de controle, você pode se sentir mais irritada ou irritado nessa esfera da sua vida aí pelos próximos meses. Então, atenção e veja onde é que você precisa voltar atrás em alguma questão. Aí, voltando ao eclipse, nós tivemos o eclipse em Escorpião, a 2 de Escorpião, no dia 25 de outubro. Agora temos um eclipse lunar total, no dia 8 de novembro, a 16 de Touro. Esse eclipse tem mais uma particularidade. Eu vou aproveitar agora, compartilhar a minha tela, para a gente olhar direito esse eclipse. Então, vamos lá. Este é o eclipse lunar total em Touro. Acontece no dia 8 de novembro, às 8h01, no horário de Brasília. Esse eclipse ele traz uma qualidade muito forte de queda de braço, porque a gente tem dois conjuntos de planetas se enfrentando, dois conjuntos muito fortes de planetas. Então, de um lado, nós temos Mercúrio a 15 de Escorpião, Sol a 16 de Escorpião, Vênus a 20 de Escorpião, juntos com o Nodo Sul. Esses três aqui em Escorpião, recebendo a oposição da Lua a 16 de Touro. Acontece que a Lua também está conjunta a Urano, conjunção também de mesmo grau. Então, é um enfrentamento muito forte, é um enfrentamento formidável em dois signos fixos, o que também indica muita rigidez, muita intolerância, um enfrentamento muito duro. É um ou vai ou racha muito forte, especialmente porque esse eclipse acentua mais uma vez, traz para o holofote mais uma vez a velha quadratura de Saturno com Urano de novo, onipresente, como eu digo sempre. Por quê? Esse eclipse acontece em quadratura a Saturno, a 18 de Aquário, com orbe de 2 graus, ainda muito próximo. Então, vamos dizer, é o fechamento perfeito para essa quadratura Saturno-Urano que está presente aí desde 2020 no céu. Então, é um eclipse potente. Eu gosto do fato de ser um eclipse de nodo norte, porém, é um eclipse muito tenso mesmo, é daquele tipo de arrochar parafuso até estourar o negócio, porque é um enfrentamento muito forte com Saturno de foco. O Saturno de foco em Aquário, que está muito bem, ele pode significar as coisas realmente ficando mais apertadas, mais duras, mais rígidas, e as pessoas recorrendo a qualquer meio para manter o status quo, para manter aquilo que elas não querem soltar. Pensando no momento político do Brasil, eu acho muito perigosa essa configuração. Também achei bem interessante a respeito desse eclipse o fato de ele já acontecer conjunto ao Nodo Norte, para mim, geralmente é mais auspicioso. Porém, não é legal que o eclipse acontece em oposição à regente de Touro. Então, é um eclipse em Touro. E a Lua está brigando com a dona da casa, que é Vênus, que está lá em queda no signo de Escorpião. Então, por isso, também essa qualidade não ajuda. Também não ajuda nem um pouco o fato de o eclipse ocorrer em oposição à dona da casa. A outra coisa que também é interessante sobre esse eclipse é o fato de ele não ter nenhum aspecto favorável
A Lua só faz aspectos tensos, ela faz várias oposições, 3 oposições, e faz a quadratura com Saturno. Então, é um momento também bastante crítico. Bom, esse é o eclipse que acontece em Touro no dia 8 de novembro. Aí, o outro acontecimento também muito significativo do mês de novembro é Júpiter em Peixes, voltando ao movimento direto. Júpiter em Peixes, voltando ao movimento direto, no dia 23 de novembro. E o que é muito bacana a respeito disso, vou aproveitar e já vou mostrar aqui, é que no dia 23 de novembro, sabe o que a gente também tem acontecendo no céu? A lua nova de Sagitário. Essa lua nova acontece já a 1 e pouquinho de Sagitário, vou falar mais dela na hora que eu estiver passando a cronologia, mas a lua acontece no começo de Sagitário, no grau 2, a lua nova, é regida por Júpiter, que neste dia vai estar estacionário direto em Peixes. Então, parece um auspício de que as coisas talvez passem a ficar um pouco mais leves? Talvez. Então, tem uma tônica jupiteriana muito forte nesse período, porque além de termos Lua e Sol em Sagitário, também teremos Vênus e Mercúrio neste signo e Júpiter em grande destaque. É um momento que possivelmente talvez esteja um pouco mais favorável, um pouco mais leve, um pouco mais feliz. Vamos ver o que a gente encontra no rolar dos dias desse mês de novembro. Então, gente, esses são os acontecimentos mais importantes deste mês de novembro. E aí, a gente tem até metade do mês um tempo mais punk, um tempo mais pesado, até por causa dos eclipses e também por causa da quadratura Saturno-Urano, que ainda está muito próxima. Conforme a gente vai avançando pelo final do mês, o Sol e os outros planetas já entrando em Sagitário, depois dessa lua nova, talvez as coisas fiquem um pouco mais leves. Vamos ver o que acontece. E aí, então, eu vou aproveitar que eu já abri aqui e vou começar a falar, a fazer a cronologia, então, desse mês de novembro, ok? Então, vamos lá. Dia 1º de novembro, nós abrimos este mês. Já teremos a perspectiva de um novo governo no Brasil. Claro, ainda vamos finalizar o governo antecessor, mas a gente já vai ter a notícia de quem é que assume a partir do dia 1º de janeiro. Espero que sejam boas notícias. Estou gravando aqui antes do término da apuração. No dia 1º, a gente abre esse mês, olha que interessante, com a Lua entrando na fase do quarto crescente a partir de Aquário. O Sol em Escorpião, a Lua entra no quarto crescente em Aquário, dizendo: olha, amplia seus horizontes, olha para o futuro, não fica tão apegado aí com o que você está olhando para esse pântano, não olha tanto para a sombra, olha também para o futuro, né? Amplia o teu pensamento. Então, a Lua entra na fase do quarto crescente exatamente no dia 1º de novembro. Achei isso auspicioso, achei bacana. A gente entra num mês assim com gosto de gás, com muito ímpeto, com muita energia de fazer as coisas. Vamos esperar que realmente essa energia seja usada de forma positiva. Porém, sempre tem um porém, o que também é interessante é que, depois de fazer a quadratura ao Sol, a Lua coloca seu holofote durante todo o dia sobre Saturno, ali no signo de Aquário. Lembra? Saturno já está direto, ficou direto ainda no mês de outubro. Bom, então no dia 1º a gente tem essa mudança de fase da Lua que dá uma tônica
bem energética, bem enérgica e energética, dinâmica para esse início de mês. No dia 2, a gente tem Vênus fazendo quincôncio a Quiron. Quiron está em Áries atualmente, Vênus está em Escorpião, os dois estão regidos por um Marte retrógrado. Então, no dia 2, a gente está ali num dia que pode estar bem sensível, bem vulnerável. Vênus em Escorpião, ela é muito retraída, ela é muito defensiva. Aqui, a gente pode estar num clima um pouco tóxico até, ou nessa defensividade, ou a gente tentando se defender, a gente ataca. Então, é um dia meio tenso dentro das relações e dentro das negociações. Então, vamos ter um pouco de cuidado. Indo adiante no dia 3, a gente vai ter um espetáculo muito bonito no céu noturno, né? Aí por volta do começo da noite, ali por volta das 8, 9 da noite, a Lua já vai estar em Peixes e vai fazer uma conjunção muito linda com Júpiter. Lembrando que durante o período que um planeta está retrógrado, é quando ele aparece na sua maior visibilidade, no seu maior brilho no céu. Júpiter ainda está retrógrado nas primeiras semanas de novembro. Ainda está aparecendo com máximo fulgor alto no começo da noite. E nesse dia 3, recebe a visita da Lua. Então, a gente tem uma noite muito bonita, a Lua nessa fase crescente, um arco muito bonito no céu, fazendo companhia a Júpiter. Olha para o céu nesse dia que vai valer a pena. Seguindo adiante, no dia 5 é a vez de o Sol, lá em Escorpião, também fazer quincôncio com Quiron. Então, é um dia que está mais chato, é um dia propenso a gente estar se sentindo muito inseguro, muito defensivo, talvez até um pouco paranoico. Então, a gente tende a estar mais retraído, e pode não ser um dia tão saudável assim, principalmente porque, além desse aspecto que o Sol faz a Quiron, tem outro aspecto ainda mais evidente acontecendo no céu, que é Vênus, já ali entre 15 e 16 de Escorpião, faz oposição a Urano. Entre os dias... no dia 5, Vênus, planeta dos afetos, dos acordos, do desejo, dos gostos, está em Escorpião, que já não é uma casa confortável para ela, e uma Vênus em Escorpião, de qualquer maneira, ela quer intimidade, ela quer paixão, ela quer profundidade, ela quer entrega. Mas a oposição com Urano indica possibilidade de ruptura. Ela entra numa ambivalência muito forte, porque, ao mesmo tempo que ela quer muito a entrega, ela tende a se sentir sufocada, asfixiada, quando essa entrega está no horizonte, quando ela tem esse vislumbre de uma relação realmente profunda. Então, é como se, nossa, mas eu vou ter que me dar demais. Isso é sentido como se houvesse uma espécie de mutilação. Então, é um dilema tenebroso, é um dilema muito difícil para essa Vênus, que ela quer muito, mas, ao mesmo tempo, ela não sabe se está disposta a comprometer isso que é exigido dela. Então, a oposição com Urano sugere um potencial muito agudo de quebras, de rupturas nas relações, de brigas, especialmente no caso daquelas relações que já estão capengas, né? Lembra, de novo, isso não vale para todo mundo. Obviamente, nem toda relação vai ter um problema de ruptura aqui. Depende muito da qualidade da sua relação. Se você já está vindo num clima de tensão, de coisas não sendo ditas, cuidado, porque pode ser esse o momento em que a coisa eclode. Então, Vênus faz essa oposição a Urano, sugerindo esse embate, esse enfrentamento, sugerindo que a gente tem dificuldade de entrar em acordo
com as nossas próprias ambivalências. E se a gente não está muito consciente, a gente provoca essas rupturas, às vezes até sem querer, né? Como se a gente quisesse se livrar de qualquer maneira. Por falar em livramento, essa oposição Vênus-Urano, às vezes, pode indicar de fato livramentos. Aquela situação em que a gente finalmente consegue se livrar de pesos mortos, de coisas que vinham se arrastando, a gente consegue finalmente dar um basta, a gente consegue finalmente cortar de forma quase cirúrgica aquilo que a gente quer deixar para trás. Agora, você sabe, né, que se falou de Urano, vai falar de Saturno logo depois. Por quê? É claro, essa Vênus não está lidando apenas com Urano, e aí é que entra a questão. De um lado, tem Urano exigindo liberdade, independência, exigindo descompromisso. Do outro lado, tem uma quadratura com Saturno, que fica exata 2 dias depois, e Saturno já quer o contrário do que Urano busca. Saturno já exige o compromisso, a seriedade, já exige o contrato assinado. Então, entende por que que o dilema é tão sério? Então, nesse início de mês, véspera do eclipse, Vênus, regente do eclipse, está lidando com essa pressão violenta. Entende por que que esse eclipse é tão complexo? Então, o eclipse é regido por Vênus, que está vindo desse contexto de se sentir encurralada por decisões muito difíceis que ela precisa tomar. Decisões dificílimas, de fato. Porque uma Vênus em Escorpião, que é uma coisa, Urano lá do outro lado exige outra completamente diferente, e o Saturno ainda vem com uma demanda totalmente diferente daquelas que já existiam. Então, é um clima realmente bastante tenso, bastante crítico, para a gente lidar nas nossas relações, não apenas as amorosas, mas todo tipo de relação, inclusive as diplomáticas. Isso é no dia 5, então no dia 5 a gente tem Vênus em oposição a Urano, o Sol fazendo quincôncio a Quíron. No dia 6 é a vez do Mercúrio também fazer quincôncio a Quíron. Então, esse Quíron também está muito estimulado por Mercúrio, Sol e Vênus ao longo desses dias, pedindo para a gente ter muito cuidado aí com as nossas feridinhas que podem estar bem inflamadas realmente. Dando sequência, como eu disse, 2 dias depois, seria a vez de Vênus enfrentar Saturno. E, de fato, 2 dias depois, no dia 7 de novembro, Vênus faz quadratura exata a Saturno em Aquário. Aqui, com Vênus-Saturno, a questão é nós sentirmos a nossa autoestima muito, muito prejudicada. A gente está se sentindo muito insegura, nosso senso de valor está em questionamento, e nós tememos a rejeição, nós tememos o abandono, nós tememos que a gente não seja boa o suficiente dentro das nossas relações. E isso, mais uma vez, compromete a leveza, compromete a realização dessa relação de uma forma mais leve. Às vezes, Vênus em quadratura com Saturno, a gente está com tanto medo do abandono e da rejeição que a gente se precipita e faz isso primeiro. Ao invés de eu ser abandonada, eu vou lá e abandono. Ao invés de eu ser rejeitada, eu vou lá e rejeito. É uma forma de a gente se proteger. Então, na busca dessa segurança de proteção, às vezes a gente acaba por implodir essas relações. Então, Vênus, que além de ser planeta de relações, é também planeta de acordos e negociações, Vênus em Escorpião, oposta a Urano, quadrando Saturno, é um clima horroroso para qualquer tipo de negociação diplomática nessa semana que ainda tem um eclipse. Ou seja, considerando as guerras em andamento, particularmente a guerra Rússia-Ucrânia, a primeira semana de novembro é uma semana dificílima, é uma semana muito crítica
para esse cenário, especialmente dentro do cenário europeu, especialmente considerando também que o mapa de Putin tem alguns posicionamentos fortes em Escorpião. Então, é uma semana difícil, uma semana que a gente precisa rezar bastante, vibrar bastante na luz, para que as coisas fiquem apenas aqui nas ameaças e que nada de concreto realmente aconteça. Então, isso é véspera do eclipse. No dia 7, Vênus quadra Saturno. Nesse mesmo dia, a Lua está conjunta ao nodo norte. Lembrando que Vênus ainda está em oposição a Urano. Aí a gente chega no dia do eclipse. Eu vou aproveitar e vou olhar aqui o mapa do eclipse. Abrindo o mapa do eclipse para Greenwich. Então, no mapa para Greenwich, a gente tem a Mercúrio, Sol e Vênus na casa 10, ou seja, coloca de imediato o poder global, o poder no mundo, as autoridades do mundo na Berlinda em grande destaque, num confronto colossal com as populações, com o povo, com as pessoas comuns, representados pela Lua, que está lá do outro lado, junto a Urano. Então, a gente tem aqui o Sol em Escorpião, conjunto a Mercúrio, conjunto a Vênus, conjunto ao Nodo Sul, representando o poder consolidado, o status quo, isso que já está colocado. Do outro lado, tem a Lua, que representa o povo, em Touro, conjunto ao Nodo Norte, conjunto a Urano. Quer dizer, o povo, colocando de um modo geral, está num clima rebelde, está num clima querendo coisas novas, querendo também se livrar de todo esse peso que ainda está por aí. Então, é um clima de confronto muito forte, muito intenso. Como eu já tinha dito, Lua e Sol fazem uma quadratura com Saturno bastante difícil. Então, só para a gente relembrar, não quero demorar demais nisso, porque eu vou falar sobre isso no devido tempo. E aí, seguindo adiante, depois do eclipse, no dia do eclipse, aliás, a gente também tem Mercúrio fazendo oposição a Urano. Ainda tem mais essa. Então, as conversações estão bem difíceis de ajudarem nos acordos que precisam ser alcançados. No dia 9 é o dia do próprio Sol completar a oposição com Urano. Então, essa primeira dezena de dias do mês de novembro está extremamente tensa, extremamente aguda, assim, cáustica realmente. Não está favorecendo realmente as relações, os acordos, as negociações. Infelizmente, a gente vai ter que estar muito pianinho, a gente vai ter que estar olhando com muito cuidado o que a gente realmente quer, em que direção a gente vai se dirigir, se movimentar, para que as coisas não implodam de vez. Ah, Marionice, mas às vezes as coisas precisam implodir. Às vezes sim, mas nesse momento que está tudo por um fio, talvez não seja exatamente a hora de a gente chutar o balde. Bom, chegamos ao dia 10, Mercúrio quadra Saturno. Então, ali, entre 10 e 11, nós temos Mercúrio e Sol também quadrando Saturno, adicionando mais tensão, adicionando esse clima de queda de braço, de enfrentamento com autoridade, de enfrentamento com forças que parecem maiores do que nós, mas também que podem ser sentidas como muito arbitrárias. Então, embate de titãs, que nesse caso aqui é muito mítico, porque Saturno era um titã, né? E ele está aqui nesse enfrentamento com o seu pai Urano.
E o Sol se mete nessa confusão, porque está enfrentando aos dois. Então, nós temos Sol e Mercúrio nesse período, enfrentando Urano e Saturno simultaneamente. O que ajuda a apaziguar esse climão difícil? Talvez ajude a apaziguar um pouquinho o fato de Dona Vênus, que já vai estar mais adiantada lá em Escorpião, Vênus vai estar dialogando mais sensivelmente, se sentindo mais acolhida no abraço de Netuno. Vênus, nesse dia, faz trígono a Netuno. Conforme ela se afasta da quadratura a Saturno, ela caminha para ir ao encontro de Netuno e ela vai se sentindo mais suavizada, mais acolhida. Talvez o trígono Vênus-Netuno ajude a sensibilizar os corações, ajude a trazer um pouco mais de gentileza, de empatia. Mas lembra, Vênus ainda está em Escorpião. O que também coloca lenha na fogueira é o fato de que, por volta desses dias, apesar da Vênus estar em bom aspecto com Netuno, a Lua, de novo, está lá holofoteando o Marte no signo de Gêmeos. Lua vai estar em Gêmeos, botando holofote na retrogradação de Marte mais uma vez, quadrando o Netuno e o Júpiter. Então, primeira dezena de dias foi belicosa, complicada, bastante difícil. Daí, no dia 11, além de de Sol estar quadrando Saturno, porque a quadratura fica exata ali entre o dia 10 e o dia 11, no dia 11 a gente ainda tem Sol-Saturno, tem Vênus agora também fazendo o quincúncio a Marte. Então, como eles estão os três muito juntos, né? Vênus, Mercúrio e Sol, eles vão tendo esse efeito dominó. Primeiro um faz um aspecto e os outros dois vêm na sequência. Então, torna tudo mais intenso, mais volumoso. Então, a gente teve Vênus fazendo oposição a Urano, quadratura a Saturno. Aí vieram Mercúrio e Sol na sequência. Agora, Vênus faz quincúncio ao Marte retrógrado em Gêmeos. Vem lá, Sol e Mercúrio na sequência também. E o quincúncio, esse aspecto de 150 graus, que é muito difícil, porque ele não é tão direto. Então, é aquela coisa irritante, aquela coisa, sabe, que enche o saco, mas que você não consegue necessariamente resolver de uma forma definitiva. Então, é aquela tensão que vai crescendo, mas nunca tem uma liberação do jeito que você quer. É uma liberação que te pega de surpresa e é mais difícil de você lidar e de você controlar. Então, é um período propenso a coisas imprevistas, as coisas saindo muito de controle, muito irritantes realmente. E daí, então, no dia 12, é a vez de Mercúrio fazer trígono a Netuno. Também ajuda, talvez, a gente a ter uma perspectiva da posição do outro. Esse Mercúrio-Netuno adiciona criatividade, imaginação, saídas alternativas para os conflitos e principalmente convida a esse olhar não óbvio, não tão evidente para as situações. No dia 13 é a vez de Mercúrio fazer esse quincúncio a Marte, que eu já tinha mencionado. Nesse mesmo período, Vênus já vai estar numa boa conversa com Plutão. Dia 13, inclusive, apesar do quincúncio Mercúrio-Marte, a gente tem Vênus em sextil a Plutão e, principalmente, a gente tem um grande trígono de água muito bonito no céu. Nós vamos ter Sol, Mercúrio, Vênus, ali no terceiro decanato de Escorpião, todos eles em trígono a Netuno e a Júpiter no terceiro decanato de Peixes, e nesse dia a Lua trafega também o último decanato de Câncer, de maneira que a gente tem um grande triângulo de água que pode realmente abrir os nossos corações, pode, sabe,
ativar muito o nosso lado sensível, a nossa empatia, um estado de melhor, de mais compreensão em relação uns aos outros. Essa sensibilidade pode ajudar realmente a gente a entrar em ter um contato de alma com as outras pessoas, sair daqui da cabeça, do racional e ir para o sentimento, ir para o coração. Isso pode fazer toda a diferença. Considerando que essa Lua faz oposição a Plutão ao longo de todo o dia, então esse grande trígono de água vira uma pipa muito bonita e o foco da pipa é o próprio Plutão. E esse Plutão pode sugerir um ponto de virada, um momento de transformação importante nessa nossa perspectiva de como a gente está vendo as coisas, de como a gente está fazendo as coisas, de como tudo está se desdobrando no mundo. Então, esse dia 13 de novembro pode ser um dia bacana, apesar das tensões, ele pode trazer essa perspectiva mais sensível de tudo, que pode nos tocar em pontos que a gente talvez nem tinha cogitado, e isso pode fazer toda a diferença. No dia 14 é a vez de Mercúrio também bater um fio aqui para o Plutão. Mercúrio, lembrando, Plutão é o corregente moderno de Escorpião, então essa boa conversa desses planetas em Escorpião com Plutão também ajuda a gente a utilizar de maneira mais produtiva, mais consciente, inclusive, esse poder plutoniano de transformação, de regeneração, de enfrentamento das verdades desconfortáveis, que nos leva a um amadurecimento, que nos leva a ter mais consciência de fato do que é que precisamos fazer a cada momento. Então, o aspecto com Plutão vem nos ajudar bastante nesse período. Como esse Plutão está em bom contato também com Netuno e com Júpiter, nós vamos ter, mesmo depois que a Lua sair de Câncer, a gente vai ter aqui um grande sextil formado, não é nem um grande sextil, na verdade, é um pequeno sextil, porque esses planetas de Escorpião estão em trígono com Netuno e com Júpiter, simultaneamente em sextil com Plutão, formando aqui essa configuração também muito bonita, que representa potencial de mudança, de alteração nas situações, de transformação efetiva de muita coisa. A gente finalmente conseguindo se movimentar, conseguindo virar chaves, né? Eu nem gosto de usar os clichês, mas fazer mudanças pode ser períodos de viradas bastante significativos aí. Daí, no dia 14, inclusive, é dia que o próprio Sol está em trígono com Netuno. Então, Vênus faz sextil, Mercúrio faz sextil com o Plutão, Sol faz trígono com Netuno, então tem muita empatia, não é aquela empatia ingênua, ai, não é pena, não é dó, é uma empatia consciente, é uma empatia presente, aonde a gente empatiza para, de fato, transformar as situações. E aí, vamos acelerar um pouquinho. No dia 16, aliás, no dia 15, é a vez de Sol também fazer quincôncio com Marte. Então, Sol faz quincôncio com Marte, faz trígono a Netuno, e nesse mesmo dia a gente vai ter uma dobradinha de Mercúrio e Vênus, fazendo trígono com Júpiter lá em Peixes. Então, de novo, nós temos aí a segunda dezena do mês de novembro, muito marcada por essa configuração aqui de um pequeno sextil que pode ser muito auspiciosa, que pode realmente modificar o clima que está no mundo atualmente. Vamos ver o que vira depois de tudo isso. No dia 16, depois de ter pedido as bênçãos de Júpiter lá em Peixes, Vênus entra na casa jupiteriana de Sagitário, muda o clima drasticamente, porque essa Vênus em Sagitário está muito mais leve,
ela está numa casa jupiteriana do grande benéfico, as coisas começam gradativamente a estar num clima um pouco mais agradável, mais aberto, mais promissor. Outra coisa importante é que, nesse dia 16, além de Vênus entrar em Sagitário, nós também teremos a Lua entrando no quarto minguante, fazendo quadratura ao Sol a partir de Leão. A gente começa, então, a finalizar o ciclo iniciado com o eclipse A2 de Escorpião. No dia 17, é a vez de Mercúrio. Também depois de ter pedido as bênçãos de Júpiter, Mercúrio ingressa em Sagitário e passa a ser regido por Júpiter. Diferentemente de Vênus, em Sagitário é Mercúrio que não está bem, porque Mercúrio rege Gêmeos, que é oposto a Sagitário. Então, classicamente, Mercúrio em Sagitário está em má forma, porque Mercúrio é um planeta da mente, das coisas concretas e objetivas, e aqui ele se torna muito abstrato. Ele está em exílio, ele está em detrimento. Não é tão bom para Mercúrio, não, pelo menos não é igual à leveza que Vênus normalmente sente. No dia 18 é a vez de Sol fazer esse sextil com Plutão. Sol faz sextil com Plutão. Nesse dia, nós também teremos a Lua passando por Virgem. E de Virgem, a Lua faz trígono com Plutão. Então, a gente tem aqui um trapézio bem bonito, também formado no céu, nesse dia, porque além de a gente ter aquele pequeno sextil já instalado, que é Netuno, Júpiter em contato com Plutão, o Plutão recebendo dessa vez agora o sextil do Sol, né? Vênus e Mercúrio já entraram em Sagitário, já estão se afastando, já não estão mais em contato com Plutão. Mas tem aqui outro pequeno sexto formado, que é exatamente a Lua em bom contato com Plutão e o Sol também em bom contato com os dois. Então, é mais um daqueles dias que permite a gente fazer boas negociações, onde a gente está num momento de uma sincronia interior, uma sintonia interna que permite que as coisas fluam e a gente, de novo, pode encontrar muitas saídas. Então, é um trapézio muito bonito. A Lua em Virgem, obviamente, vai estar fazendo oposição a Netuno. Porém, a gente tem ali uma rede de contatos bem interessante, que é Vênus em Virgem faz sextil ao Sol e faz trígono a Plutão, oposição a Netuno. O Sol, por sua vez, em Escorpião, recebe o sextil da Lua, faz sextil com Plutão e faz trígono a Netuno. O Plutão ali recebe os aspectos de todo mundo, recebe o trígono da Lua, sextil do Sol, sextil de Netuno. Então, tá todo mundo conectado e ali tem uma coisa muito clara de vamos encontrar um acordo, vamos achar saídas para os problemas que a gente está vendo aqui. Então, é um clima um pouco mais auspicioso. No dia 19, Marte faz a segunda quadratura a Netuno. Segunda por quê? Devido à retrogradação, Marte faz 3 quadraturas a Netuno. Entre a primeira e a segunda, a gente tem poucos dias, a quadratura nem se desfaz, porque Marte fez quadratura a Netuno ainda direto alguns dias atrás, agora fica retrógrado, faz a segunda quadratura já retrógrado. Então, esse período aí de 19 de novembro, ele está bem confuso, bem caótico, é muito complicado realmente, um aspecto que é muito tiro no pé. Aliás, toda essa papagaiada que a gente viu na semana pré-eleição, né? Roberto Jefferson, Zambelli, toda essa belicosidade gratuita, essas confusões aí, que esse povo armou para atrapalhar as eleições e que em muita acabou atrapalhando a eles mesmos, isso é uma manifestação muito clara desse aspecto de Netuno, de Marte retrógrado quadrando Netuno. Então, sabe-se lá o que vai rolar aí nesses meados
em meados de novembro. Eu falei desses aspectos muito auspiciosos, mas a gente não pode esquecer que ainda tem esse Marte quadrando Netuno aí por boa parte do mês, aliás, pelo mês inteiro, né? Então, aqui tem uma promessa de bagunça, de confusão, de subversão, de situações realmente de grupos subversivos querendo minar o poder, querendo com táticas muito sujas. Então, a gente vai ter que ficar de olhos bem abertos e muito, muito atentos. No dia 21, o Sol faz trígono a Júpiter, o Sol aqui é 28 de Escorpião, faz trígono a Júpiter. Neste dia, nós também teremos uma conjunção lindíssima no céu, que é Mercúrio e Vênus a 5 de Sagitário. Aí é muito interessante também a gente notar que a gente tem uma tônica, de novo, uma forte tônica jupiteriana nesse dia, que tende a ser uma tônica auspiciosa, de prosperidade, de fé, de esperança. Por quê? Primeiro, a gente já tem o Sol em trígono a Júpiter. Esse trígono Sol-Júpiter é o último aspecto que o Sol faz antes de Júpiter voltar ao movimento direto. Então, o trígono está sinalizando que finalmente voltamos a entrar em acordo. Lembra? Júpiter retrógrado recebeu a oposição do Sol semanas antes. Agora, finalmente, o Sol fazendo o trígono com Júpiter indica o término da retrogradação de Júpiter e a gente volta a conversar, a gente volta a ser amigo. Então, o Sol em Escorpião faz trígono a Júpiter, já traz essa tônica jupiteriana muito forte, importante e benevolente. Simultaneamente, nós temos Mercúrio e Vênus fazendo conjunção em Sagitário, o que também traz um clima de inspiração, de otimismo, de benevolência, traz um clima que nos habilita a olhar para o futuro, talvez com mais esperança, com mais vontade de realmente apostar em alguma coisa. Então, é um clima que pode trazer até uma certa euforia. Vamos ver o que é que a gente vai, como é que isso vai se dar de fato. Chegamos no dia 21. No dia 21 que a gente tem esse trígono Sol-Júpiter e a conjunção Vênus-Mercúrio. Eu falei o grau errado, perdão. É a 7 de Sagitário, não é 5. Estava olhando a data errada. Então, esses aspectos acontecem no dia 21 de novembro. Sol em trígono a Júpiter. Mercúrio conjunto a Vênus a 7 de Sagitário. E aí, Mercúrio passa na frente de Vênus. Aliás, a partir do início de dezembro, a gente começa a ver Vênus e Mercúrio no céu do entardecer, depois do Sol se pôr. A gente vai começar a olhar eles dois como estrelas vespertinas. E aí, 22 de novembro, o Sol ingressa em Sagitário, sai dos pântanos obscuros de Escorpião e começa a alcançar os céus e as pradarias de Sagitário. 22, a gente tem Sol ingressando em Sagitário. No mesmo dia, a Lua vai estar em Escorpião, fazendo oposição a Urano, quadratura a Saturno. É muito interessante notar que a Lua vai estar na fase minguante balsâmica. Ela faz essa... É quase como se fosse uma última ativação dessa quadratura Saturno-Urano. É quase como se ela estivesse sinalizando... quase não, não é quase, é isso mesmo. Então, a Lua, na fase minguante, ela mingua a fase balsâmica e faz uma quadratura de despedida a essa quadratura Saturno-Urano. Então, ela se opõe a Urano, está em Escorpião, faz oposição a Urano em Touro, quadratura a Saturno em Aquário.
Então, é um aspecto, vamos dizer assim, de despedida, sinalizando que essa quadratura está perdendo força, porque, de fato, Saturno já está 3 graus afastado de Urano por essas alturas, vai continuar se afastando, porque Saturno está direto. Urano segue retrógrado até janeiro, então eles não se encontram mais. A Lua, mais uma vez, coloca seu holofote em cima de tudo isso. E aí a gente chega no dia 23 de novembro, temos a Lua Nova de Sagitário, uma Lua Nova que eu também estou achando muito auspiciosa, muito bacana, porque a gente tem a Lua Nova acontecendo a 1h37 de Sagitário, ainda em trígono com aquele Júpiter lá de Peixes, é um trígono fora de signo, mas ainda em trígono com Júpiter em Peixes, e principalmente a gente tem um estélio em Sagitário, porque a gente tem Sol, Lua, Vênus e Mercúrio. Então a gente tem 4 astros em Sagitário, lindamente dispostos, eles não estão brigando com ninguém. Pelo contrário, Sol e Lua estão em trígono com Júpiter, Mercúrio e Vênus estão em trígono com Quíron. É uma lua nova sem, aparentemente, né, olhando à primeira vista, sem grandes dramas, de novo enfatizando muito essa tônica jupiteriana de bonança, de boa-fé, de alegria, de esperança. O que a gente tem de tenso, que continua muito tenso ainda, é a quadratura Marte-Netuno, que segue forte, e a quadratura Saturno-Urano, que ainda está ali a uma distância de 3 graus nesse período, mas também já se afastando. Então, essa lua nova é como se ela, de fato, inaugurasse um novo capítulo depois desses tempos difíceis que a gente viveu até aqui. 24 de novembro, a gente tem a Lua junto aqui, Lua, Mercúrio, Vênus em Sagitário. Talvez, não sei se já será possível vê-los após o pôr do Sol. Provavelmente não, porque eles ainda estão muito perto do Sol. A não ser que você more no campo, a não ser que você more num lugar onde o horizonte seja completamente livre de montanhas, de prédios, porque tão logo o sol se ponha no horizonte oeste, se não tiver iluminação artificial demais, talvez já seja possível ver Vênus, Mercúrio e Lua lá no entardecer. Talvez. É bem provável que ainda estejam muito próximos, mas dependendo de onde você está, talvez você consiga ver ainda. 25, a gente vai ter Vênus e Mercúrio em trígono com Quíron. Aqui um aspecto também muito positivo de cura, de liberação, de entendimento, de ressignificar dores, desentendimentos, feridas. E, mais uma vez, um aspecto que pode ser bastante positivo aí nesse fechamento do mês de novembro. Simultaneamente, depois de se entenderem com Quíron, Mercúrio e Vênus vão fazer quincôncio com Urano. Um aspecto meio chato, como já disse, desconfortável, que pode indicar a necessidade de a gente fazer alguns ajustes aí nessas nossas expectativas. No dia 27, Mercúrio faz esse aspecto exato com Urano. No dia 28, Marte faz o segundo trígono a Saturno. De novo, o trígono a Saturno é o outro aspecto que Marte faz 3 vezes. Também é interessante notar que no mesmo dia, Marte, lá a 19 de Gêmeos, faz trígono a Saturno, que vai estar recebendo a visita da Lua. Então, a Lua também estará em trígono com esse Marte. Então, 28 de novembro é um daqueles dias em que, mais uma vez, a gente pode ter um senso de alinhamento interno, de ativar a nossa disciplina, de ativar
a nossa objetividade, o nosso comprometimento com aquilo que a gente quer realizar. É outro dia para a gente prestar atenção, porque pode ser um dia bom de botar a mão na massa com muita coisa. O que não ajuda nesse contexto é o fato de Mercúrio e Vênus já estarem se preparando também para se opor a esse Marte. Mas como nós teremos Mercúrio e Vênus se opondo a Marte, mas simultaneamente fazendo sextil a Saturno, Saturno media esse conflito e a gente pode encontrar saídas que antes nós pensávamos improváveis. Então, como tem Saturno nessa história, talvez a explosividade, a belicosidade desse aspecto, Vênus-Mercúrio oposto a Marte, possa ser condensada em energia útil, em energia produtiva. Talvez a gente consiga canalizar isso de uma forma construtiva, ao invés disso explodir para todo lado e sair queimando todo mundo. 29 de novembro é o dia em que, de fato, Mercúrio faz oposição a Marte, que ele rege, aliás, né? Marte está em Gêmeos, regido por esse Mercúrio. Mercúrio, no mesmo dia, conversa com Saturno. Então, o aspecto com Saturno, de fato, ajuda a gente a trazer isso para a Terra, a não ficar algo tão volátil, queimando, turbinando os neurônios de uma forma destrutiva. Mas, mesmo assim, é bom a gente botar as barbas de molho, porque Mercúrio oposto Marte favorece todo tipo de briga, desentendimento, todo tipo de desacordo, especialmente na família, envolvendo irmãos, envolvendo parentes, pode ser muito desagradável. Mercúrio-Marte, especialmente também nesse eixo de Gêmeos-Sagitário que envolve viagens, pode significar uma propensão maior a acidentes, acidentes inclusive por desatenção, né? Marte em Gêmeos tem muito a ver com a nossa movimentação pelas cidades, pelos espaços públicos. A oposição de Mercúrio pode indicar, talvez, enfrentamentos, desacordos e, literalmente, a gente trombando, né, nesses espaços públicos, considerando o trânsito um aspecto que favorece acidentes, que favorece desastres. Então, vale a gente ficar de olho, vale a gente prestar atenção nisso também para evitar. E 30 de novembro, finalmente, a gente fecha o mês com Vênus vindo atrás de Mercúrio, também fazendo oposição a Marte. O aspecto de Vênus a Marte já fica exato no dia 1º de dezembro. Mas no dia 30 de novembro ele já está muito próximo. Então, 30 de novembro a gente tem Vênus oposta a Marte, a gente tem Mercúrio ainda sextil com Saturno e a própria Vênus também em sextil com Saturno. Então, o mês fecha nesse clima, né, de enfrentamento, e um enfrentamento que se dá nas nossas relações mais próximas. Ali, como eu disse, irmãos, parentes, vizinhos, situações ali do nosso dia a dia, demandando ali que a gente tome atitudes imediatas, demandando que a gente olhe para aquilo na hora, não dá para postergar. O Saturno ajuda a botar panos frios, ajuda a gente, epa, peraí, vamos olhar para isso direito. O Saturno talvez ajude a trazer uma contenção que pode evitar que isso exploda para todo lado. Vamos ver, de fato, como é que isso se dá. E daí, o que você achou do mês de novembro? Tá bem diferente do mês de outubro, ainda explosivo, ainda belicoso, mas uma outra qualidade. A gente já vê luz no fim do túnel. Por falar nisso, falar em luz no fim do túnel, quero convidar você, estudante de astrologia, a se inscrever no 23º Simpósio de Astrologia Nacional,
promovido pelo SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. O simpósio, nesse ano, acontece em formato híbrido. O primeiro fim de semana é presencial no Rio de Janeiro, o segundo fim de semana acontece virtualmente, online. Nós vamos ter astrólogos nacionais e internacionais trazendo palestras com temas inéditos. Está realmente espetacular. E eu tenho a grande honra de também apresentar uma palestra no segundo fim de semana, no formato online. Eu vou falar sobre o tema do Puer a Eternos, o Puer e o Senex, a criança e o velho. Vou esperar você, se inscreva, procura o site do Sinage, faça a sua inscrição. Bom, gente, é isso. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Desejo um excelente mês de novembro para todo mundo. Espero que realmente a gente feche o mês já num outro clima, bem mais leve, que as nossas previsões mais dramáticas não se confirmem, que as coisas realmente sejam um pouco mais tranquilas. E se você quiser saber como é que está o mês de novembro, para você particularmente, como é que estão os próximos 6 meses, ou como é que está, de fato, esse ciclo, a gente já está chegando em 2023, quer saber como é que toda essa movimentação acontece no seu mapa pessoal? Me manda um e-mail, agenda uma consulta e a gente olha tudo isso no seu mapa. O que Marte está movimentando, o que essa quadratura Saturno-Urano está significando, o que ela está pegando também. Quer saber de tudo isso? Então, agenda uma consulta. Pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp. Vai ser um prazer, uma delícia atender você. E uma honra também. Vou te esperar. Gente, ótimo mês de novembro para todo mundo. Até a próxima. Agora eu vou ver o resultado da apuração. Daqui a pouco. Eu espero que esses resultados sejam favoráveis. Eu estou com o coração na mão. Mas vamos lá. Ótimo mês de novembro para todo mundo. Até a próxima.